Boa noite, irmãos da Igreja Batista Manancial, amigos que nos assistem hoje à noite, sejam todos bem-vindos. Um grande privilégio para mim, mais uma vez, poder compartilhar com vocês um pouquinho da Escritura Sagrada, compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem me ensinado através da sua palavra. Meu desejo é que hoje à noite nós possamos ser desafiados pela palavra de Deus, que nós possamos rever ações que nós precisamos mudar e nos encorajar a continuar servindo ao nosso Deus de maneira fiel e constante. Eu vou convidar os irmãos a orarem comigo, pedindo a direção de Deus para esse momento e estudo da sua palavra. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é bom e cuida de nós, obrigado pela sua fidelidade que se renova a cada manhã, e pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, pelo seu amor demonstrado por nós na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos ensina a cada dia e que é viva e eficaz. Nos ajuda no estudo dela hoje à noite e que possamos ser edificados e transformados, Senhor, segundo a sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui estudando a sua palavra hoje. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Muito bem. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Juízes, no capítulo 9. A semana passada nós estudamos o capítulo 8, onde estudamos o final da vida de Gideão. E hoje nós não vamos estudar o capítulo 9 inteiro, como temos feito nas últimas vezes. Separei um trecho específico entre o versículo 8 e 15 para estudar com os irmãos. Mas eu gostaria de dar uma introdução a respeito do que se trata antes de chegar nesse trecho que nós vamos estudar. Então, após a morte de Gideão, Israel já estava novamente desviada do Senhor, como a gente tem visto várias vezes aqui no livro de Juízes. Gideão havia recusado ser rei sobre Israel e ele também recusou estabelecer uma dinastia através dos seus sucessores para governar Israel. Só que ele teve 70 filhos e um desses filhos tinha planos um pouco diferentes dos dele e resolveu influenciar e manipular os conterrâneos da sua terra, de Siquém, em apoiar ele nessa tentativa de ascender ao trono ou de dominar o povo. O nome desse filho é Abimeleque e ele tinha uma metodologia um pouco extremista, digamos assim, para conseguir os seus objetivos. Para se livrar da possível concorrência a esse governo de Israel, ele decidiu matar todos os seus irmãos. E ele executou todos eles. Porém, um desses irmãos, Jotão, ele escapou. E é justamente as palavras de Jotão que nós vamos estudar hoje à noite. Foi ele quem proferiu a parábola que nós vamos estudar no cume do Monte Gerizim. Muitas pessoas acham que Jesus foi quem inventou as parábolas, mas isso não é verdade. Na verdade, nós temos relatos de parábolas sendo usadas na Bíblia desde o Antigo Testamento e por diversas vezes, né? E aqui é o primeiro relato de uma parábola que a gente tem nas Escrituras. Nós vamos estudar ela hoje à noite, a parábola conhecida como a parábola das árvores, que se encontra no capítulo 9 de Juízes, no versículo 8 até o versículo 15. Por favor, abra sua Bíblia para lá, nós vamos fazer a leitura juntos. Juízes 9, verso 8 até o verso 15. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram à figueira:
vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Bom, o propósito de Jotão aqui nessa situação era alertar o povo de Siquém que eles estavam cometendo um grande erro em aceitar Abimeleque como rei e que eles iriam sofrer as consequências daquela escolha. Mas eu quero olhar com os irmãos hoje à noite para essa parábola de um ponto de vista um pouco diferente, de uma forma que nós podemos aplicar as respostas que são dadas nela de maneira prática em nossas vidas hoje. O que eu quero estudar com vocês hoje é que o cristão deve fazer sacrifícios para servir a Deus. O cristão deve fazer sacrifícios para servir a Deus. Quando nós somos desafiados a servir o Senhor com mais empenho, de forma intencional e ativa, quais são as nossas respostas? Ou quais têm sido as nossas respostas? Ou quais são as justificativas que nós temos dado para todas as vezes que recebemos um chamado de Deus? Aqui na parábola das árvores, cada uma delas foi chamada para assumir uma responsabilidade. Porém, sempre havia um empecilho, sempre havia uma justificativa, e é isso que eu quero ver com vocês hoje. Em primeiro lugar, o cristão deve fazer sacrifícios para servir a Deus, buscando o reconhecimento de Deus e não dos homens. Vamos ler mais uma vez o versículo 9. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A resposta da oliveira ao seu chamado foi que ela não poderia deixar a apreciação dos outros. Ela não podia ser desprezada pelos outros. Afinal de contas, como é que ela ia deixar o óleo que Deus e os homens prezavam, né? Você já se encontrou em uma situação onde claramente Deus queria que você se posicionasse a respeito de alguma coisa, ou tomasse uma atitude diferente do que você estava tendo, de maneira que revelasse o seu amor por Ele? Só que o único problema é que essa atitude seria impopular no meio em que você estava, ou entre os seus colegas, ou talvez isso faria com que você fosse menos prezado por aquelas pessoas, ou talvez até desprezado por quem está ao seu redor. Naturalmente, como humanos que nós somos, nós sempre queremos a apreciação das pessoas, principalmente daquelas com as quais nós simpatizamos e que nós respeitamos. E não há nada de errado em buscar ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Nós estudamos isso na semana passada, como vimos o capítulo 8 de Juízes, né? A maneira como o Gideão lidou naquela primeira situação de forma pacífica e tentando acalmar os ânimos das pessoas. E que nós vimos que, no que depender de nós, nós devemos ter sim paz com todos os homens. O problema é quando nós nos preocupamos mais com o que os homens vão pensar de nós do que o que Deus pensa de nós. Atos 5:29 diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia é muito clara nessa questão. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E você pode pensar, poxa, mas eu não posso abrir mão da minha reputação no trabalho, ou na escola,
Ou como que eu vou entrar na faculdade e sair falando sobre Deus? O que as outras pessoas vão pensar de mim? O que os intelectuais, os professores vão achar que eu sou? Bem, essa é uma escolha que cada um de nós precisa fazer. E se nós vamos nos preocupar mais com a opinião e o que as pessoas acham a respeito de nós, ou se nós vamos nos preocupar mais com o que Deus pensa a respeito de nós. Atos 5:29 é bem claro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A segunda maneira como nós devemos nos sacrificar para servir a Deus é abandonando os nossos próprios interesses. Pula comigo lá para o versículo 11, quando a figueira é convidada a reinar sobre as árvores. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? A figueira simplesmente respondeu: como que eu posso abandonar a minha doçura e o meu bom fruto, ou isso que eu faço que tanto me satisfaz? Talvez seja mais fácil para alguns deixar de lado o reconhecimento ou o que as outras pessoas pensam a respeito de si, do que abrir mão dos seus próprios projetos, seus próprios planos ou seus desejos. Qual tem sido a sua resposta quando há um conflito entre os interesses pessoais seus com os interesses que Deus tem para você? Quando Deus te chama para orar, mas a sua vontade de ficar na frente da TV, assistindo mais um episódio, ou talvez ficar no celular. Quando Deus te desafia a contribuir com a sua obra, mas você sempre tem ideias melhores de como aplicar o seu dinheiro, ou aonde investir, ou com o que gastar. Quando Deus desafia a sua vida sobre um possível ministério, mas o fruto do seu trabalho é doce demais para ser abandonado por aquilo. Mais uma vez, a escolha é nossa. E a Bíblia diz algo sobre isso. Em Mateus 6:21, nós lemos que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Só que nós precisamos lembrar que quando nós investimos as nossas energias e os nossos recursos em coisas terrenas e materiais, nós vamos colher apenas coisas terrenas e materiais. Quando nós investimos na eternidade, quando nós investimos na nossa vida espiritual ou na vida de outras pessoas, os frutos vão ser eternos. Nós precisamos medir e refletir o que nós temos dado mais importância. Porque aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Seguindo, nós vemos aqui uma terceira maneira de como nós podemos nos sacrificar para servir a Deus. E a gente encontra isso no versículo 13. Abrindo mão da nossa posição. Nós devemos fazer sacrifícios para servir a Deus abrindo mão da nossa posição. Vamos ler o versículo 13. A videira dessa vez é indagada, e ela responde assim: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Deixaria a videira de produzir o vinho que os homens tanto amam? Vou eu abrir mão da minha posição de sucesso, da minha popularidade, da minha posição de proeminência para servir a Deus? Entrar num ministério que não vai me dar retorno financeiro que eu já tenho hoje com o que eu estou fazendo? Muito menos o reconhecimento pelas minhas conquistas e feitos. As pessoas não vão me dar o reconhecimento que eu mereço.
Muito pelo contrário, eu vou ter que lidar com problemas dos outros, encarar conflitos que nem são da minha conta, vou ter que me envolver em situações delicadas e que muitas vezes as pessoas vão se virar contra mim e reclamar e murmurar. Isso não vale a pena. Submissão completa a Deus dos planos que eu tenho, eu não sei não. Infelizmente, cada vez menos obreiros, irmãos, têm se apresentado para o serviço. Cada vez menos servos estão dispostos a abrir mão do que eles têm para servir no ministério da palavra. Triste pensar que as pessoas não se lembram que foi Deus quem deu aquilo, foi Deus quem as colocou em determinado lugar, e que é Deus quem sustenta as suas forças para você continuar fazendo o que você está fazendo onde você está. Cada vez menos pessoas têm largado as suas redes e seguido a Jesus. E cada vez mais pessoas têm se entristecido ao receber o convite do Senhor, pois eles possuem muitos bens. Como foi o caso do jovem rico, guardava todas as leis, mas quando Jesus disse para ele abrir mão de tudo que ele tinha para segui-lo, ele se entristeceu porque ele era muito rico ou porque ele possuía muitos bens. Irmãos, a verdade é que Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de sermos usados por Ele. Deus poderia fazer até as pedras falassem se Ele quisesse, ou talvez as árvores, como é o que nós estamos estudando aqui, se essa fosse a sua vontade. A nossa negligência em ouvir o chamado de Deus não impede que a obra dele seja feita. Muito pelo contrário, Deus faz a sua vontade usando os recursos mais improváveis. Só que ele também usa esses instrumentos para nos humilhar quando nós não obedecemos ao seu chamado ou não ouvimos a sua voz. Nós que estamos cheios de dons e talentos, tantos bons frutos e obras que nós nos orgulhamos, quando nós escolhemos recusar servir a Deus, Ele vai usar coisas muito mais humildes, mais talvez insignificantes. Embora nós não sejamos nada, mas na nossa mente achamos que somos grande coisa. E Ele usa essas coisas para nos humilhar, para nos colocar no nosso lugar. Vamos continuar a leitura aqui no capítulo 9, no versículo 14 e 15, para ver como que termina essa parábola. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Gente, desde quando um espinheiro faz sombra ou traz refresco e alívio para alguma planta que está em volta de si? Muito pelo contrário, o espinheiro é aquela árvore que suga as energias, às vezes sufoca, como é o caso da parábola do semeador. Os espinhos sempre trazem dor, machucam e causam incêndios, como a gente até viu aqui no final, né, para aqueles que não aceitassem o seu governo, que sai espinho, sai fogo do espinheiro e que consuma os cedros do Líbano. Não tinha como isso aqui ser algo bom. Na verdade, isso aqui era justamente a lição que Deus estava querendo ensinar para aquele povo ao escolher aquele rei mau. Eles não teriam alívio, eles não teriam sossego. Era uma ironia, né? Venham refugiar debaixo da minha sombra. Você já viu alguma sombra embaixo de espinheiro? Mas Deus usa aqui esse espinheiro para ensinar uma lição para as outras árvores. Deus usa coisas inusitadas para humilhar aqueles servos que têm tanto recurso, tanto talento, tanta não disposição, mas potencial para fazer grandes coisas na obra, mas escolhe
investir tudo o que tem nos seus próprios interesses. Escolhe investir o que tem nos seus próprios desejos. Escolhe investir o que tem para satisfazer as pessoas que estão ao seu redor e não o seu Criador. Até o espinheiro pode ser usado para cumprir a vontade de Deus e ainda serviu de humilhação para as outras árvores, que poderiam ter servido de forma muito melhor, poderiam ter servido de forma muito mais eficiente com todos os seus frutos, com a sua sombra, com seus talentos e com seus dons, mas elas decidiram não fazer. Então, meu desafio para você hoje à noite é que você possa refletir junto comigo. O que Deus tem pedido individualmente para você? O que Deus tem pedido individualmente para mim? E quais têm sido as respostas que nós temos dado a estes chamados do Senhor? Que nós possamos refletir e buscar fazer o melhor para Ele e não para os homens. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas maneiras diferentes que o Senhor usa para nos ensinar. Agradecemos por essa história, por essa ilustração que o Senhor deixou registrada aqui no livro de Juízes. Eu peço hoje, Senhor, que eu possa fazer escolhas boas que agradam ao Senhor, que eu possa dedicar a minha vida de maneira que agrada ao Senhor e não aos homens. Peço também, ó Pai, pelos meus irmãos da Igreja Batista Manancial, que nós possamos crescer juntos, fazendo dia a dia pequenas escolhas que focam na eternidade, Senhor. Escolhas que focam a salvação de almas, escolhas que focam, Senhor, o crescimento espiritual da Tua Igreja. Possamos deixar de lado nossas vontades, nossos egos, nossos desejos e nos unirmos em prol da pregação do Teu Evangelho, em prol da Tua Igreja, em prol do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito, muito misericordioso e paciente para conosco. Nos ajuda a ouvir os Seus ensinos e nos ajuda, Senhor, a ouvir a Sua voz. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua semana.